É um prazer dar boas-vindas a todos os participantes do sexto Congresso Digital de Nanotecnologia e Bioengenharia. Iniciarei parabenizando a equipe do Laboratório de Nanobiotecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia pela organização desse evento que já é um sucesso. Este ano já são mais de 3 mil inscritos, de mais de 30 países, e dentro do Brasil temos pessoas de todos os estados e do DF. São alunos de graduação, pós-graduação e profissionais que se encontrarão nos próximos 3 dias para fomentar uma discussão rica em torno dos temas deste evento. Assim, em nome da chefia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, dou boas-vindas e desejo a todos um excelente evento. Olá, bem-vindos ao sexto Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. O meu nome é Luciano Paulino da Silva e eu sou coordenador do nosso sexto CDNB. Neste momento, nós saudamos os nossos 3.105 participantes inscritos que estão aqui conosco acompanhando este sexto CDNB. E também eu gostaria de apresentar cada um de vocês por meio dos nomes representados nessa nuvem de palavras, começando a compor o nosso quebra-cabeças do CDNB. E nesse sentido, é capaz que a maioria de vocês não estão conseguindo identificar os primeiros nomes, mas sim os sobrenomes de muitos dos aqui presentes, e certamente todos estão aí, os 3.105, contudo, com letras bem pequenas, aqueles que têm pouca representatividade, e em letras maiores, aqueles que têm maior representatividade dos seus sobrenomes. E também gostaria de apresentar as categorias que compõem aqueles que estão participando deste sexto CDNB, os quais perfazem, em termos de graduandos, 1.327 participantes, enquanto mestrandos nós temos 440 conosco, doutorandos 469 e profissionais diversos nós temos 869. Agradeço a cada um de vocês que aqui estão conosco. Também gostaria de apresentar as faixas etárias daqueles que compõem os nossos participantes do sexto CDNB, os quais variam de 14 a 74 anos e que efetivamente nós temos pessoas concentradas principalmente nas faixas dos 18 aos 30 anos, mas com boa representatividade em todas as outras faixas etárias, essa nossa curva. Nesse sentido, também gostaria de apresentar quais são a maioria dos gêneros representados, onde mais de 2/3 dos nossos participantes, ou quase isso, representam efetivamente o gênero feminino. O gênero masculino, ou que se autodeclararam do gênero masculino, nós temos cerca de 1/3, e os demais representam 0,9% dos gêneros das pessoas aqui conosco participando do sexto CDNB. Também temos representantes de todos os estados brasileiros. Mais uma vez, o CDNB alcançou todas as nossas regiões e todos os estados da nossa federação. Temos ao todo 2.900 inscritos, representando todos os estados e Distrito Federal, os quais têm nessa representação aqueles com cores mais intensas, os estados que temos maior número de participantes. Temos ainda aqui conosco, neste momento, pessoas de outros 30 países representados em todos os continentes e às quais agradecemos muito por estar conosco participando deste sexto CDNB, e oferecemos a vocês a possibilidade de legendamento para aqueles que precisam, e aqueles que efetivamente são brasileiros no exterior estão aí conosco acompanhando o CDNB, um total de 205 inscritos. E também é bastante difícil representar todas as centenas de cidades de participantes do nosso CDNB, mas ainda compondo o nosso quebra-cabeças, aqui vocês têm uma representação em nuvem de palavras, onde quanto maiores as letras, as fontes dessas palavras, efetivamente representam cidades com maior número de representantes. Aqui vocês veem cidades como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Goiânia, Teresina, Recife e várias outras que todas elas estão aí representando esse nosso quebra-cabeças do CDNB. Certamente, nesses instantes, enquanto falo este slide, vocês estão podendo acompanhar algumas das cidades e, quem sabe, já identificaram a própria cidade de vocês.
Também as instituições de vínculo são quase 1.000 ao todo que estão aqui conosco neste momento, e nessa nuvem de palavras do nosso quebra-cabeças nós podemos identificar aquelas que são as instituições com maior representantes aqui participando do sexto CDNB, como a Unesp, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Uberlândia e várias outras instituições que vocês enxergam nessa nuvem de palavras e que certamente agradecemos a cada um de vocês que difundiram o CDNB nessas instituições. Também gostaríamos de apresentar quais são os cursos de graduação das pessoas que estão aqui conosco. Esses cursos, eles representam uma ampla gama de diferentes formações, as quais, em sua maioria, envolvem ciências, como vocês veem o destaque na palavra ciências em diagonal, mas áreas como biológicas, farmácia, química, biomedicina, agronomia, bioquímica, medicina e as várias engenharias também aqui estão conosco, e esses são os cursos e as formações das pessoas com as quais vocês terão a oportunidade de estabelecer networking, de interações. E muitas delas têm cursos de pós-graduação. Algumas não, como aquelas que estão ainda graduando, onde colocam não se aplica, nenhum, não tenho, não possuo ou não faço, mas também diversos cursos aparecem nessa nuvem de palavras, como a biotecnologia, as ciências farmacêuticas e várias outras que aí vocês conseguem observar. Com relação ao cargo que essas pessoas têm, em função da grande maior parte dos nossos participantes serem estudantes, esses representam 1.822 pessoas nesse momento conosco, e vários outros cargos são apresentados como professores universitários, pesquisadores acadêmicos, bolsistas, pós-doutorandos, analistas, pesquisadores, e agradecemos a cada um de vocês por ter liberado esta semana para estar aqui conosco. Esperamos que os supervisores, gestores de vocês tenham possibilitado que vocês aqui estejam conosco acompanhando o sexto CDNB. Em relação ao setor nos quais atuam essas pessoas, o setor acadêmico representa a grande maior parte das pessoas, conforme esse gráfico que vocês veem, e se você exclui o setor acadêmico, é claro, onde estamos nas universidades, como vocês viram, que são a maioria das instituições, nós temos nessa nuvem à direita a visualização de que áreas como setores de instituições de pesquisa, de educação e ensino, na indústria, na biotecnologia, no agronegócio e agricultura, em saúde, são alguns dos setores de atuação que mais temos representação aqui no nosso sexto CDNB, enquanto as pessoas que cá estão conosco. Em relação às instituições nas quais essas pessoas atuam, vocês viram em slides anteriores, nos quais nós temos a ampla gama de distribuição de quais são as instituições onde essas pessoas estão hoje. Mas como será que elas encontraram o CDNB? Elas encontraram das mais variadas formas, desde e-mails nossos, dos organizadores, que fizeram 29% dos nossos participantes, como também indicação de professores, orientadores, e é por esse motivo que nós muito agradecemos àqueles que estão nas instituições, sobretudo instituições públicas do nosso país, e que levaram a essas pessoas o CDNB. Também tiveram muitos casos com indicações de amigos e colegas, com 22%, e nas nossas redes sociais, onde realizamos mais de 600 postagens e publicações, incluindo o Instagram e LinkedIn, mas as outras 18 redes sociais a quais nós temos e acabamos difundindo o CDNB. Nesse momento, nós também, nesse questionário, que é capaz que muitos de vocês acharam cansativo, mas era essencial para que nós extraíssemos, particularmente essa informação que vocês verão agora, nós pudemos captar os interesses em nanobio de cada um de vocês, onde áreas como nanomedicina, nanoagricultura, biomateriais foram algumas das áreas mais citadas, juntamente com nanoambiental e também nanoverde, e essas são a composição das palavras com base nos interesses. Cada um de vocês pode sinalizar tantos quantos interesses vocês tinham e encontrar aqui no nosso sexto CDNB. E foi com base nesses interesses que toda a nossa programação foi construída, tendo em vista uma outra pergunta que nós fizemos a cada um de vocês, que foi o que você espera aprender no sexto CDNB. Haviam muitas respostas, era uma pergunta aberta, você poderia escrever o que quisesse, mas efetivamente essa nuvem de palavras do nosso quebra-cabeça sexto CDNB acaba representando quais são aquelas mais frequentes dentre esses respondentes, onde palavras como espero, aprender,
sobre nanotecnologia, biotecnologia, você consegue compor palavras principais com base naquelas que foram mais frequentes entre aqueles que participaram das informações solicitadas por nós no nosso formulário. E, nesse sentido, nós vamos então para o nosso evento. Muitos de vocês interessaram-se em trazer os trabalhos de vocês para apresentar no sexto CDNB. E, ao todo, nós teremos apresentações de 139 e-pôsteres, que começarão amanhã, no dia 11, e vai até o último dia do CDNB, o dia 13, sempre das 9 às 12 horas, nas duas principais áreas temáticas, nanobiotecnologia e bioengenharia, mas também com participantes que estão distribuídos em diferentes sub-áreas temáticas. E, nesse momento, nós agradecemos à comissão científica. Posteriormente, no encerramento, nós vamos nominalmente apresentar cada um deles por ter contribuído e participado na etapa de avaliação de todos esses trabalhos na forma de resumos submetidos ao CDNB e depois que atuaram na avaliação dos e-pôsteres recebidos na forma de vídeo. Nós também temos no sexto CDNB, pela mais terceira vez e segunda vez no caso do de fotografias, concursos que permitem que vocês tragam ilustrações, imagens, fotografias, e nos quais nós tivemos mais uma vez como avaliadora técnica a Ela Maru, que avaliou diversos trabalhos brilhantes apresentados por vocês e que trouxeram toda a criatividade, toda a arte que cada um de vocês tem. Temos ainda, pela segunda vez no CDNB, um concurso de pitches de elevador, onde você tem a oportunidade de, em alguns poucos segundos, apresentar suas ideias, apresentar sua startup e trazer as contribuições que você pretende com aquilo que você quer desenvolver em termos de ideias. Temos, neste caso, também uma avaliação técnica, assim como uma avaliação popular que vocês já receberam por e-mail que vocês podem avaliar. Temos pela primeira vez no CDNB um concurso de Musicalize o seu projeto. É uma oportunidade de você tornar música do seu projeto e que alguns de vocês acabaram também submetendo seus trabalhos, a sua arte, e que tivemos como avaliadora técnica a Luana Guerino, que vocês já conhecem. E temos, a partir de aqui, então, que apresentar a vocês todos os nossos convidados do sexto CDNB. Cada um de vocês já recebeu a programação do evento, tem acesso a ela via website, mas agora conheceremos um pouco melhor cada um deles. Nós temos no sexto CDNB, como sempre, e já é histórico no nosso evento, os nossos diversos palestrantes, onde nesta edição, ao todo, teremos 10 participantes representando a 4 países diferentes, Brasil, Estados Unidos, Portugal e Índia, e que trarão, juntamente com a Nigéria, são 5, uma série de contribuições para que vocês tenham a possibilidade de aprender um pouco mais sobre aquilo que envolve a nanobiotecnologia e a bioengenharia. Temos também, mais uma vez e pela segunda vez no CDNB, sessões de apresentações flash, aqueles momentos nos quais pesquisadores expoentes nas suas áreas terão a oportunidade de trazer para o CDNB em poucos minutos, cerca de 10 a 15 minutos, aquilo que eles têm feito de principais contribuições nos últimos anos. Nesse sentido, teremos 2 sessões de apresentações flash, as quais trarão trabalhos que dignificam aquilo que é desenvolvido na nano e na bio em todo o mundo. Também teremos no sexto CDNB, como nas outras edições, minicursos. Minicursos estes que teremos desta vez, e aí sim pela primeira vez, não apenas no período diurno, mas também no período noturno, para aqueles que não têm a possibilidade de acessar ou assistir os minicursos durante o período diurno. Temos ainda, durante o sexto CDNB, a novidade de minicursos flash. Como que eles funcionarão? São apresentações bastante curtas, com instrutores bastante conhecidos de vocês e que trarão uma série de contribuições nas mais variadas áreas, assim como eles têm feito nas suas redes sociais. Também teremos, e como já é de costume, os nossos Nano e Bio Encontros, onde desta vez teremos um Nanobio Encontro para conversar sobre soluções disruptivas em saúde e como é possível humanizar tais soluções, humanizar o atendimento em saúde, ao mesmo tempo que lidar com soluções de natureza disruptiva. Como já é de praxe no nosso evento, teremos ainda os nossos momentos culturais, todos eles inéditos e especiais, que contaremos com todas essas 9 musicistas trazendo aquilo da sua arte, aquilo que de melhor elas
realizam no âmbito da arte, do âmbito das suas criatividades. Teremos ainda, e agradecemos, uma sessão com uma live com as embaixadoras. Nós abrimos desta vez para que qualquer pessoa pudesse ser embaixador do sexto CDNB, e nós tivemos a Luana, a Damiles, a Gesiela, a Raquel e a Gabriela como pessoas que enviaram os seus interesses de atuar compartilhando nossas postagens, atuando na indicação do evento para outras pessoas e mesmo reagindo nas redes sociais àquilo que nós postamos. Agradecemos a cada uma de vocês por ter trazido essas contribuições para o sexto CDNB. Pela primeira vez na história do CDNB, nós teremos um Nano e Bio que é voltado para uma hackathona voltada para nanotecnologia e para bioengenharia. E como que vai funcionar essa nanobiotectona? Ela vai funcionar na medida em que, no último dia de Nano e Bio eventos, será apresentado um desafio no qual pessoas que tenham interesse irão se inscrever e realizar efetivamente a construção de um aplicativo, de um jogo, de algo que seja útil para as áreas de nanobiotecnologia e bioengenharia, e terão um pouco menos de 24 horas para desenvolver esta solução e apresentar no nosso encerramento para todos os nossos participantes. Teremos ainda a possibilidade nesta edição da inscrição de laboratórios. E os laboratórios que submeteram as suas logos, que submeteram seu interesse em participar dessa sessão, foram esses aí apresentados. Essa é uma novidade para trazer a possibilidade de que instituições também se apresentem no CDNB, inclusive com a possibilidade de ter estandes expondo aquilo que elas realizam. E também, como já é de costume no nosso CDNB, nós continuaremos utilizando os nossos ambientes de imersão como o Space, que são ambientes nos quais você tem uma melhor sensação daquilo que acontece no evento do ponto de vista mais realístico. E nesses ambientes como o Space, vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco melhor tudo aquilo que nós temos realizado no evento e também estabelecer network, interações com outras pessoas, assim como acompanhar todas as sessões de pôsteres. Se vocês ainda não conhecem os ambientes como o Space, nós recomendamos bastante que participem nas sessões antes dos e-pôsteres, para que vocês interajam e conheçam, entendam como é o funcionamento desses ambientes, para torná-los mais úteis e agradáveis à estada de vocês. Nesses ambientes, recomendamos que vocês abram as câmeras, que vocês efetivamente utilizem o microfone para interagir com os participantes e também os seus alto-falantes para ouvir aquilo que os participantes têm a dizer para vocês. Como apoiador, mais uma vez, nós temos o Event 3, e nós agradecemos muito ao Event 3 pela possibilidade de oferecer uma série de soluções que possibilitem que hoje vocês estejam aqui acompanhando, e também soluções alternativas que nos permitam mapear e analisar o evento como um todo. E também, nesta edição, diferentemente das demais, nós não tivemos uma equipe organizadora. Nós tivemos a minha organizando o evento e trazendo ele aqui para vocês neste momento. E agradeço, de todo modo, a todos aqueles que considerem, de maneira direta ou indireta, ter colaborado, contribuído de alguma maneira com o sexto CDNB. Eu desejo a todos vocês um bom evento e nós certamente nos encontraremos em muitos momentos ao longo do sexto CDNB.